Olá! Tratando de gestão de contratos na administração pública, o nosso tema agora é a abordagem acerca do contrato administrativo, que nós vimos que é uma das 3 formas de realização de um acordo pela administração pública. O contrato administrativo é o mais formal dos 3, é onde nós vamos encontrar as prerrogativas que a administração pública tem em detrimento do particular, com base na supremacia do interesse público. Nós vamos encontrar aqui as cláusulas exorbitantes. Então, separei para vocês aqui os principais pontos do contrato administrativo, tomando como base a lei de licitação e contrato. Vem comigo, então. Vamos falar da formalização e da fiscalização dos contratos. Temos que esse contrato administrativo, ele possui peculiaridades próprias. São as chamadas cláusulas exorbitantes, que seriam ilegais caso se tratasse de um contrato de direito privado. Por quê? Porque uma cláusula exorbitante jamais seria admitida num contrato privado, porque ela coloca uma parte superior à outra. Isso não é admissível num contrato privado. Isso aqui só é admissível num contrato de direito público por conta daquele princípio chamado supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre o privado. É esse princípio que permite essa possibilidade de que tenhamos cláusulas exorbitantes na celebração contratual. Vejam, é importante destacar que o instrumento contratual não pode invocar o ato convocatório no tocante a condições essenciais para a licitação, porque as cláusulas contratuais que poderiam influir ou não na participação deverão constar no ato convocatório. Por quê? Porque primeiro eu tenho licitação. O que é licitação? Licitação é o procedimento de observância obrigatória sempre que se decide contratar. A licitação, ela antecede o próprio contrato. A licitação, ela antecede a gestão contratual. Ela antecede o contrato administrativo. Licitação, portanto, procedimento de observância obrigatória sempre que a administração pública deseja contratar. Ela tem que fazer mediante licitação. Acontece que nem sempre vai acontecer licitação, porque em algumas situações admite-se a contratação direta. Então, eu posso ir direto para o contrato? Posso. As regras da licitação são as mesmas do contrato? Não. Aqui no contrato é onde nós vamos encontrar cláusulas. Cláusulas necessárias, que são obrigatórias, e cláusulas acessórias, que são facultativas. E é aí onde eu vou encontrar as cláusulas exorbitantes. A presença de cláusula exorbitante faz com que a administração encontre-se em uma posição de superioridade frente ao contratado. O grande destaque que nós temos aqui é esse, ó. Nós vamos ter uma posição de superioridade frente ao contratado. Em outras palavras, as cláusulas exorbitantes são aquelas que estabelecem relação de prerrogativa em favor da administração, que não são extensíveis ao contratado, como rescisão e modificação unilateral. Sim, o contratado ele pode modificar o contrato, mas não unilateralmente, ele só modifica entrando na justiça e provando que a administração praticou um ato ilícito. O mesmo não acontece em relação à administração, onde ela tem sim a prerrogativa de, por si só, modificar uma cláusula. Vejamos as prerrogativas da administração. Primeira delas, ela pode modificar os contratos de forma unilateral para melhor adequação ao serviço. E o contratado pode? Não. Vamos colocar isso aqui no quadro, para visualizar melhor. Eu vou colocar assim, ó, modificação contratual. É possível alterar o contrato? É. Só que nós temos a modificação contratual unilateral, bilateral, que é a consensual, quando ambas as partes entram no consenso, e temos a judicial, que é quando o administrado entra na justiça, o contratado. A unilateral, ela é exclusiva da administração pública, só quem pode realizar essa modificação é a administração pública, a dona do contrato. A consensual é amigável, é um acordo entre partes. Então, aqui eu tenho contratado e contratante. Aqui eu tenho a administração pública em comum acordo com o particular.
administração pública mais particular, que é o contratado, chegando num consenso de que é melhor mudar o contrato. É particular, que é o contratado. E na judicial, quem pode é o contratado, que é o particular. Só que aqui ele vai ter que entrar na justiça, ele vai ter que provar que a administração praticou um ato ilícito. Ou seja, de forma unilateral, só quem pode modificar um contrato administrativo é a própria administração. Ela pode modificar até sem nenhum vício, sem nenhum ilícito praticado pelo contratado, desde que ela arque com a multa. Já na judicial, não. Para o contratado conseguir rescindir judicialmente o contrato com a administração, ele vai ter que provar que a administração praticou algum ato ilícito. Então, o que eu tenho aqui de pronto é que é possível, sim, modificar um contrato administrativo dessas três formas. Unilateral, somente a administração; consensual, que é acordo entre partes; e judicial, que é o contratado. Então, prerrogativas que a administração pública tem, que só ela tem. Ora, se só ela pode modificar unilateralmente, eu já chamo isso aqui de prerrogativa. Eu já posso considerar que isso aqui é uma cláusula exorbitante. É uma prerrogativa, é sim uma cláusula exorbitante, porque garante direito apenas para a administração. Então, temos modificar os contratos de forma unilateral para melhor adequação ao interesse público. Respeitado o direito do contratado. Respeitado o direito do contratado é pagando-lhe uma multa. Vai fiscalizar a execução do contrato, sim, para saber se está tudo sendo cumprido corretamente. Vai aplicar sanções em caso de descumprimento de cláusula contratual. Sim. Quais são as sanções que a administração pública pode aplicar? Aqui nós estamos falando de sanções administrativas, que não é sanção criminal. Se o particular descumpre um contrato, a administração poderá aplicar-lhe sanções de natureza administrativa, que vai desde uma advertência, pode ser uma multa, pode ser também a possibilidade de que ele fique suspenso de contratar. Então, temos aqui um impedimento para a contratação. Impedimento para a contratação. E ainda temos a declaração de inidoneidade, que vai impedir a contratação também. Declaração de inidoneidade. 4 sanções de natureza administrativa. E, por fim, também é cláusula exorbitante, garantia da administração, no caso de serviço essencial, ocupar provisoriamente bens. Em outras palavras, considerando o interesse público e situações em que o contratado comete faltas, é possível, por exemplo, a administração ocupar bens móveis ou imóveis para cobrir essas faltas. Olha aqui o exemplo. Imagine que uma empresa é sancionada e ela não paga a penalidade. Essa multa aqui, que é uma das sanções. Imagine que ela é sancionada e não paga a penalidade, que é a multa. O que é que o poder público pode fazer? Ele pode simplesmente ocupar um bem público. É uma forma de recuperar esse valor, ocupando bens. Isso é, sim, uma prerrogativa. A administração exigiu desse particular uma garantia. Porém, viu que ele não tem garantia suficiente, não tem como pagar a multa, ela vai lá e ocupa provisoriamente um bem. Pode. Prerrogativa. Também é prerrogativa exigir garantia do contratado, desde que prevista no edital. Como é que é essa garantia? Deixa eu colocar aqui para vocês também. A garantia é um valor que a administração pública pode exigir, chamado garantia contratual, para que, caso haja um descumprimento do contrato, ela vai descontar da garantia contratual. E quais são as garantias contratuais? Aqui nós podemos ter caução, que pode ser em dinheiro ou títulos. Temos também o seguro-garantia. E temos a fiança bancária. Olha só. Garantia contratual, eu tenho 3 para citar. Caução, seguro-garantia e fiança bancária. Sempre vai ter garantia contratual? Não. Só vai ter se tiver previsão no edital. Olha, exige
previsão no edital. Então, sim, se a administração pública quiser exigir garantia, ela tem que dizer isso no edital. Quais são as garantias? Qualquer dessas três. Quem é que vai decidir a garantia? O contratado. Não é ele que vai ter que dar a garantia? Pois então é ele que vai dizer qual a garantia que ele quer ofertar, desde que seja uma dessas três. Então, assim, pode sim exigir do contratado a garantia, pode rescindir contratos unilateralmente, como nós vimos aqui. A administração pode, que é prerrogativa, tá aqui é uma de suas prerrogativas, é a rescisão unilateral, só quem pode é ela. E inoponibilidade relativa à exceção do contrato não cumprido. O que isso significa? Que nos contratos privados, se uma parte não cumpre sua obrigação, a outra não poderá cumprir a sua. Nos contratos administrativos, isso não é possível. O particular não pode deixar de cumprir o contrato em razão de descumprimento da administração, por conta da prerrogativa, já conversamos sobre isso. A administração ela pode até deixar de cumprir por até, era 90, agora 60 dias. E o particular pode deixar de cumprir? Não. O particular é obrigado a cumprir, se não cumprir é multa. Então essas características aqui é o que eu chamo de prerrogativas. Isso aqui são cláusulas exorbitantes. Isso aqui são vantagens que somente a administração pública vai ter em um contrato administrativo. O contratado particular não tem nenhuma dessas vantagens, a não ser lá no contrato de direito privado, que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos que são 3 tipos de contratação. Também tem o contrato de direito administrativo, só que no contrato de direito administrativo não tem prerrogativa, tem prerrogativas, no contrato privado não tem. Só que esse que nós estamos estudando é apenas o contrato, estamos aqui estudando o administrativo, já deixei de lado o privado. Então são essas as prerrogativas e essa é a formalização. Vamos para o segundo ponto. Agora nós temos aqui a alteração do objeto, a prorrogação do prazo de vigência e a execução do contrato. Uma das características do regime jurídico do contrato reside, vejam, uma das características, ela reside na atribuição da administração de competências peculiares consistente no poder-dever de inovar unilateralmente as condições originalmente pactuadas. Ou seja, a administração tem sim condição de alterar o contrato até unilateralmente. Agora a pergunta é, será que ela pode alterar qualquer tipo de cláusula? Não. Então vamos aqui falar da alteração unilateral feita pela administração pública. Ela pode sim fazer essa alteração, só que eu tenho 2 tipos de cláusula. Resta saber qual é a cláusula que pode ser alterada. Eu tenho cláusula, primeira cláusula, de execução do objeto. Essa pode sim ser alterada porque não prejudicará em nada o contratado. O que seria a cláusula de execução do objeto? Olha um exemplo bem clássico. A administração contratou o contratado para pintar as paredes de verde. Só que depois ela modificou e disse que quer de azul. O contratado não vai ter nenhum prejuízo, afinal ele vai ganhar do mesmo jeito. Isso aí pode ser alterado unilateralmente? Pode. Olha só a cláusula que não pode. Cláusula econômico-financeira. Ou seja, aqui a administração fechou um valor para pagar o contratado. Ela pode alterar esse valor? Não. A não ser de comum acordo. Unilateralmente ela não pode. Porque unilateralmente essa alteração aqui prejudicaria o contratado. Ela poderá alterar desde que seja de comum acordo. Então, a alteração unilateral pode sim ser feita pela administração, considerando essas 2 cláusulas, cláusula de execução do objeto e econômico-financeira. Tá bem? Certíssimo? Então, são 2 tipos. Pode prorrogar o prazo de vigência? Pode. Vamos falar sobre isso. É possível prorrogar o prazo de vigência de um contrato? É. Mas qual seria mesmo a duração de um contrato? Duração dos contratos administrativos. Regra geral, o contrato administrativo dura 1 ano, que é justamente o período da execução orçamentária. Toda execução orçamentária vai de janeiro a dezembro. 1 ano é a regra. É possível prorrogar? É.
Tem contrato que pode ir até 5 anos ou até mais. O que é o contrato que vai até 5 anos? Quando for serviços contínuos. Como é que se dará isso aqui? Primeiro, o que é um serviço contínuo? É aquele serviço que não pode parar. Um exemplo é um serviço de terceirização de pessoal, é justamente onde se encaixa aqui. Todo órgão público, entidade pública vai precisar continuamente de terceirização de limpeza, de serviço administrativo, vigilância. Para não ficar fazendo um contrato todo ano, é possível prorrogar. Então, admite prorrogação por até 5 anos. Certo? Então, é o que nós temos aqui. Tanto eu posso alterar o objeto, mesmo unilateralmente, porque se for cláusula econômico-financeira, eu não altero unilateralmente, eu só altero em comum acordo. E eu posso prorrogar, sim, esse contrato. E quanto à garantia? Já conversamos sobre ela. A garantia é aquilo que pode ser cobrada do contratado. Lembrando que para ter garantia, tinha que ter previsão no edital. A garantia que pode ser dinheiro, calção em dinheiro ou bens. A garantia que pode ser seguro-garantia ou fiança bancária. Vejam, em contratos de obras, serviços e compras, a administração pode, ou seja, ela não é obrigada, é ato discricionário, ela não é obrigada a cobrar, só exige se ela quiser. A administração pode exigir a prestação de garantia. Entretanto, é preciso que haja previsão da cláusula. Ao final da execução, ela devolve a garantia. Qual o percentual que pode ser cobrado? 5%, podendo chegar a 10% quando for a obra de grande vulto, envolvendo alta complexidade. Então, assim, a administração contrata comigo uma obra de 100 mil reais, ela, se quiser, pode sim exigir a garantia, no valor de até 5%. Mais do que isso, só se for complexidade obra de engenharia, que pode chegar até 10%. Olha aqui as 3 modalidades de garantia previstas em lei: calção em dinheiro ou títulos, seguro garantia e fiança bancária. Nos 3 casos, caso a garantia não seja utilizada, ela será devolvida ao final do contrato. Então, o contratado ele tem que ter um suporte financeiro para ter esse recurso aqui. E vamos lá para a sanção, que nós já conversamos sobre isso. A sanção administrativa é caso o contratado descumpra um dever contratual, uma obrigação que estava lá no contrato. O contrato que decorre da licitação ou não. Lá no contrato, eu tenho obrigações para o contratado e para o contratante. O contratante, ele vai ofertar uma garantia se o contratado exigir, porque se houver um descumprimento, ele vai descontar da garantia. Mas, além disso, se houver qualquer ato ilícito, nós vamos ter aqui essas sanções que eu acabei de destacar para vocês. O que é a advertência? A advertência é apenas um chamamento de atenção. A advertência, ela pode sim futuramente prejudicar aquele contratado em futuras licitações, em futuros contratos. A advertência, portanto, é a sanção mais leve. Já a multa, ela gera algo pecuniário. A multa fará com que o contratado que praticou o ato ilícito tenha que pagar algo à administração pública. Lembrando que essa multa pode ser descontada da garantia, tá? Poderá ser descontado daquele valor que foi dado em garantia. Pode ser descontada da garantia, logicamente, se houver garantia. Se houver. Até coloquei a observação. Com relação à multa, caso haja garantia, a administração reterá o valor com a finalidade de pagar a penalidade. Outra situação é a seguinte: ocorreu um fato passivo de sanção e a administração está devendo certos pagamentos. O que ela faz? Ela desconta do valor devido à penalidade da multa. Sim, é possível. E a suspensão? Aqui eu vou ter suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por 2 anos. Suspensão ou impedimento só vão ser sanções aplicadas caso realmente for constatado um prejuízo à administração pública. E olha o prazo, até 2 anos, não pode ser mais do que isso. Mais do que isso, que nós vamos ter é a declaração de inidoneidade. Olha, a mais grave de todas, porque uma vez que o contratado possui uma declaração de inidoneidade, fica dito então que ele não é idôneo para realizar nenhum tipo de contrato. Não sendo idôneo, ele não tem autorização para contratar. E qual é o prazo? Não tem prazo, é até que ele solucione o ilícito praticado, que ele reverta a situação.
Então, coloca assim, ó, prazo indeterminado. A declaração de idoneidade é até que o contratado corrija o seu erro. Corrija seu erro. Então, assim, nós temos as sanções de natureza administrativa. Coloquei aqui, então, que um ponto importante é que é possível aplicar multa junto com as demais penalidades. Ou seja, no caso de aplicação da multa, é possível acumulação com outra sanção. É super comum aplicar multa mais alguma outra sanção. Super frequente, tá? Porque a multa pode vir junto com todas. É comum a advertência mais multa, é comum suspensão mais multa, é comum idoneidade mais multa. E por fim, olha aqui a rescisão contratual. Rescisão contratual é o encerramento do contrato. Todo contrato tem começo, meio e fim. O encerramento pode se dar, conforme nós já vimos, de 3 formas: unilateral, amigável ou judicial. Se for unilateral, só quem pode fazer essa rescisão é a própria dona do ato, é a administração pública. Eu posso, portanto, dizer que essa rescisão unilateral ela é uma cláusula exorbitante, porque só a administração pública pode. Ela é uma prerrogativa. Também chamada de cláusula exorbitante, porque ela exorbita o direito comum. Diferente da judicial, que é só o contratado. E o contratado vai ter que entrar na justiça. Ele vai ter que provar que a administração fez algo errado. Por exemplo, o que é que geraria uma rescisão judicial do contratado? É quando a administração atrasa o pagamento por mais do que a quantidade de dias permitido por lei, quando ela faz uma modificação de cláusula contratual abusiva, quando ela compromete-se a entregar o local para a realização da obra e não entrega. Então, aí permite que o contratado, provando, ele entre na justiça para rescindir o contrato. Caso contrário, ele não rescinde. Agora, temos também a rescisão amigável. Amigável é o acordo. Olha só o que é a rescisão amigável. É o acordo que vai ser formalizado no processo entre a administração e o contratado. Desde que haja conveniência para a administração. Tem que ter conveniência. Então, sempre respeitando o interesse público. É bem comum uma rescisão amigável quando as partes não concordam com a modificação do valor do contrato. Por quê? Porque nós vimos que cláusula de modificação de objeto pode sim ser alterada unilateralmente, mas cláusula econômico-financeira não pode. Se é para modificar o valor do contrato, a administração chama o contratado para conversar. Se chegarem num comum acordo, eles vão lá e alteram. Se não, eles podem rescindir amigavelmente. Mas o que não pode é a administração impor a modificação de forma unilateral de uma cláusula econômico-financeira, porque isso aí vai atingir diretamente o contratado. Vai findar em prejuízos para o contratado. Então, isso não é admissível, porque a cláusula exorbitante, aquela que dá vantagem para o contratado e para o contratante e não oferece vantagem ao contratado, é apenas na rescisão unilateral ou amigável, tá? Nós não vamos ter cláusula exorbitante quando se tratar de rescisão judicial ou rescisão amigável. Não se admite. Então, voltando aqui para o quadro, são as formas de rescisão que nós já tínhamos comentado aqui anteriormente, ó. Modificação contratual ou até mesmo rescisão, porque eu tanto posso modificar como eu posso rescindir. A questão é que na rescisão eu estou dando encerramento àquele contrato. Eu não quero mais manter esse contrato vigente. Pode ser rescindido unilateralmente só pela administração, pode ser rescindido judicialmente só pelo contratado ou amigavelmente quando ambas as partes, contratado e contratante, chegaram num comum acordo daquilo que eles consideram que é o melhor para a administração pública. Então, termina que essa modificação contratual, ela segue a mesma linha de raciocínio da rescisão. A diferença é que na modificação, o contrato continuará vigente, só que com as modificações que foram determinadas. Enquanto que aqui na rescisão, nós não temos mais vigência contratual. Aqui na rescisão, o contrato se encerra, que é encerramento do contrato, haja vista que não há mais interesse das partes de mantê-lo, seja unilateral, seja amigável ou seja judicial. Então, esses são os pontos importantes acerca da gestão de contrato. Nós vimos aqui todos os pontos relevantes. Resumindo, o que é que você precisa
saber em prova em relação à gestão contratual. Primeiro, saber que o contrato está super presente em todos os atos praticados pela administração pública, direta e indireta por seus órgãos, centralizada, desconcentrada, descentralizada. O que nós estudamos aqui que é relevante, primeiro é você compreender, primeiro ponto relevante, é você compreender o conceito, né? Os conceitos de contrato. Que nós podemos ter mais de um contrato. Primeiro. Segundo, também é relevante você conhecer, além dos conceitos de contrato, também é relevante você conhecer as cláusulas exorbitantes. Também é relevante você conhecer, de todo modo, as garantias, a formalização e duração dos contratos, formalização e duração dos contratos. E, por fim, também é relevante você saber sobre a extinção. Pronto, temos aqui todas as informações relevantes acerca da gestão contratual, tá bem? Com isso aqui você resolve qualquer prova contendo esse tema, tá bom? É um tema que você soma com o serviço público, soma com a organização da administração, soma com todo o contexto de direito administrativo do seu edital. Ficamos então por aqui, muitíssimo obrigada e te vejo em breve. Bons estudos!